aqui para louvar e adorar o Senhor nosso Deus, mais esse domingo que Ele assim preparou para nós. Gostaria de estar orando, iniciando assim nosso culto de adoração ao Senhor neste momento. Deus amado e bendito, nós te louvamos, ó Deus, bendizemos e exaltamos o teu nome, Senhor. Somos gratos pela oportunidade de estar aqui, ó Deus, em adoração, ó Deus, em louvor ao único Deus verdadeiro que é o Senhor. Graças te damos, ó Deus, por isso. Graças te damos por todas as coisas que o Senhor tem feito, ó Deus, em favor do teu povo. Continue, meu Pai, abençoando, continue visitando, Senhor Deus, a cada um e a todos que estão aí, Senhor Deus, conectados com o Senhor, Pai. Ó Deus, totalmente com o coração voltados para ouvir a tua palavra e adorar o teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nesta noite, ó Pai. Abençoa, meu Deus, afasta do nosso caminho, Senhor Deus, toda e qualquer perturbação do mal, para que possamos, ó Deus, com o coração limpo, ó Deus, com a mente preparada, a adorar o teu santo e eterno nome. Nós te louvamos pelos nossos irmãos do louvor, te louvamos, meu Deus, pela palavra que será ministrada nesta noite, ó Pai. Que o Senhor esteja, meu Deus, preparando também o coração do teu povo, para que assim, meu Pai, possamos ser edificados pelo Senhor para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de estar compartilhando um texto que está em Salmo 17. Salmo 17, os irmãos, se quiserem, podem abrir a sua Bíblia em casa também. O salmista, ele começa falando assim: ouve, Senhor, a justiça e atende o meu clamor. Dai ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atenda os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite. Examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirijo os meus passos nos teus caminhos, pois que as minhas pegadas não vacilam. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, porque livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Andam-nos agora espiando os nossos passos. Fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa, e com o leãozinho que se opõe em esconderijo. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio pela tua espada. Dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, cujo reino é oculto. Seus filhos estão fartos e estes dão aos seus soberbos as suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Então nós vemos aqui o salmista pedindo a Deus por justiça diante dos seus inimigos, por socorro de Deus diante das dificuldades. Porque ele sabia que somente Deus podia resolver e somente Deus pode responder. Aqui diz: eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. E assim nós possamos ter um coração assim como o salmista, de clamar, de suplicar, buscar no Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa resposta. Amém? Nós vamos louvar o Senhor neste momento, os nossos irmãos do louvor. Graça e paz, irmãos. Vamos estar adorando o nosso Deus, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas que foram feitas para. Os planos do Senhor jamais serão
com alegria esse louvor da honra e glória do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando nosso Deus. Deus é o nosso respirar, é o nosso fôlego de vida. Deus
dá um fôlego de vida. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. O Senhor é tudo em nós, Senhor Jesus. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Sou sem ti, perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Perdoado e a culpa são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, ó Santo Espírito, Santo Espírito. Senhor,
Senhor, onde quer que estivermos, o Senhor esteja conosco, derramando o seu poder, com a tua unção em nossas vidas, trazendo a cura para todos nós, Senhor. Eu quero estar neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o medo em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Vem, Espírito de Deus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. obrigado, Senhor, por estar aqui em nosso meio. Receba nosso louvor, nossa adoração, é de todo o nosso coração, Senhor. Tem que cuidar de cada um, cada família aqui, Senhor. Santo Espírito, Santa Comunhão. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Som, agora deu. Ok. A graça e paz, irmãos. Desculpa aí, nos desculpe, né, de algumas coisas na transmissão, porque a luz faltou. E
Ela voltou depois, então tivemos que aí nos adaptar a essa situação. E o som começou a falhar, né? Nós não sabemos porquê, mas voltou e depois agora permaneceu. Então, mas graças a Deus, Deus está no controle de tudo, Deus sabe de todas as coisas. E nós vamos então, por causa até do horário, né? Vamos diretamente para a palavra do Senhor. Antes da palavra, eu quero só avisar vocês que sexta-feira e no domingo, na sexta-feira da crucificação de Jesus, da Páscoa, e no domingo da ressurreição, nosso culto será pela manhã. Tá? Nós estamos mudando por causa dos horários de restrições, né? Às 17 horas, nós não poderemos fazer e transmitir. Então vai ser na sexta-feira de manhã, às 9h30 da manhã nós vamos fazer, e no domingo também às 9h30 da manhã. Então nesse domingo nós não teremos EBD, teremos somente o culto, tá bom? Então sexta às 9h30 e domingo às 9h30, esteja se preparando. Na sexta-feira, se você puder, né, esteja em jejum, esteja jejuando e orando, né, pelo nosso país, orando pela situação que nós estamos vivenciando. E depois no final do culto nós iremos estar orando também pelo nosso país agora, né, e intercedendo pelas vidas. Temos várias pessoas que estão passando por momentos bem difíceis. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Lucas 4, versículos 16 até o 21. Nós estamos falando sobre voltar, né, resgatando o Evangelho na vida cristã da igreja. Esse é o tema para o ano, e esse primeiro mês de março nós estamos focando nisto, né, sobre o Evangelho, sobre esse resgate, e depois nós vamos trabalhar vários outros assuntos. E vamos ler então esse texto, depois Isaías 61. Diz aqui: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Depois lá em Isaías, capítulo 61. Isaías 61, diz assim, verso 1: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Muito bem, até aí. Falar hoje dos problemas que enfrentamos é uma redundância, né? Nós estamos toda hora falando sobre isso, né? Mas todos buscam uma solução, e todos se sentem confusos e amedrontados diante de uma ameaça à sua própria existência nessa terra, né? As pessoas estão vivendo assim, numa panela de pressão. As pessoas estão fragilizadas diante das notícias e de tantas perdas. Será que o Evangelho de Jesus serve para esse momento? Será que nós temos uma palavra para isto? Alguns se perguntam. Sim, com toda a certeza. Nunca o homem necessitou tanto de ouvir a mensagem transformadora do Evangelho. Eu acho que em todo tempo
da minha existência, eu creio que este é o momento em que os corações estão mais necessitados, que as pessoas estão mais aflitas, em que as pessoas estão precisando de uma palavra de vida, da boa notícia, de uma boa notícia. Há muita má notícia. Nós estamos vivendo com más notícias o tempo todo sobre nós. Você liga aqui, é má notícia. Você liga ali, é má notícia. Você põe o WhatsApp, é uma notícia terrível. E a gente vive dentro disso. Nós precisamos de uma boa notícia. O Evangelho é a boa notícia de salvação ao homem. Mas onde e como ele pode atuar na vida do homem? Como pode fazer diferença na vida das pessoas? A mensagem de Cristo tem seu foco nas grandes questões da vida humana e da eternidade. O Evangelho de Jesus, portanto, traz resposta a todas as perguntas dos homens e traz transformação a todas as circunstâncias. Deus é capaz de mudar as circunstâncias da sua vida, daquilo que você está vivenciando nesse momento, o que teu coração está passando, as tuas preocupações, o peso que está no teu coração. O Evangelho de Cristo é para isso, e nós precisamos de confiar neste Evangelho. O Evangelho de Jesus, irmãos, ele é poderoso para salvar, para libertar, para transformar vidas, né? Mas uma coisa que fica bem claro ali em Lucas, e eu quero que você esteja comigo acompanhando, né? Deixa a sua Bíblia aberta, Lucas 4, o que nós vamos notar quando Jesus começa o seu ministério, ele está ali iniciando o seu ministério. No início do seu ministério, ele está dizendo, ele diz ali, olha, ele lê esse texto, o texto de Isaías, que nós lemos lá em Isaías 61, parte desse texto, e ele vai dizer aqui, tendo fechado o livro, verso 20, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu as Escrituras, a Escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho, né? Se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios e perguntavam, não é este o filho de José? As pessoas realmente estavam ali, esperando algo diferente, e Jesus, ele lê aquele texto, e ele diz, hoje se cumpriu. E os judeus sabiam bem do que ele estava falando, e ele estava dizendo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que ele me ungiu para fazer algumas coisas. O que nós queremos trazer nesta noite para você? A palavra de Deus está nos mostrando que o Evangelho é o próprio Cristo, e muitos querem falar do Evangelho deixando de lado o nome e a centralidade de Jesus. Hoje em dia, muita gente está, vamos dizer, desfigurando o Evangelho, tirando o Cristo do Evangelho, querendo usar a questão ética do Evangelho, mas sem o Cristo do Evangelho. Nele, e somente em Cristo, através dele, a palavra se cumpre, em nós e nas nossas circunstâncias pela fé. Quando Jesus diz assim, olha, hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir, ele está dizendo, essa Escritura acabou de acontecer aqui, agora, na minha pessoa. Ou seja, tudo isso que Isaías pregou lá atrás, está se cumprindo agora. Por quê? Porque eu sou o Messias, porque eu sou o enviado de Deus, porque eu sou o Filho de Deus. Ele não está dizendo com todas as palavras aqui, mas em toda a sua vida, ele vai deixando claro isso, e nós vamos descobrindo essa verdade, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Verbo encarnado, que Jesus é o próprio Deus que veio habitar no meio de nós, e o Evangelho é o próprio Deus presente revelado a nós, em Cristo Jesus. Um suposto Evangelho que prega o amor, mas sem a centralidade em Jesus, ele está falando do quê? De um humanismo. Nós precisamos nos amar, você precisa ser amoroso, você precisa... Não, irmãos, não é assim. O Evangelho, ele fala de Cristo, do amor de Cristo, do poder de Deus, ele fala da graça de Deus, ele fala da justiça de Deus, ele fala da bondade de Deus, ele fala de tudo aquilo que Cristo veio mostrar para nós, e o Evangelho, ele nos diz, né? Paulo, ele vai dizer assim, que Cristo tem que viver em nós.
Não somos mais nós que temos que viver, mas é Cristo que tem que viver em nós. E é somente através da pessoa de Cristo, habitando no teu coração, no meu coração, na nossa vida, é que nós vamos conseguir vivenciar o Evangelho e experimentar o poder do Evangelho na nossa vida. A mensagem de Cristo, sem o Cristo, é simplesmente palavras ao vento. Não acontece nada. Por quê? Porque o poder da palavra está naquele que a transmitiu. Nesse caso aqui da palavra de Deus. O Cristo é a própria palavra. O Cristo é o Evangelho. Jesus é o Evangelho em pessoa. Então, você só pode viver o Evangelho quando Cristo estiver em você. Se Cristo não viver em você, você não pode, vamos dizer, anunciar o Evangelho com poder e graça. Por quê? Porque o poder vem de Cristo. O poder está em Cristo. O pastor falou no domingo passado a respeito disso, que Jesus é o Evangelho. Então nós precisamos de abrir o nosso coração para que esse Evangelho se manifeste em nós. Quando Cristo é entendido por meio da palavra, o poder de Deus é liberado para realizar o que precisamos, o que necessitamos. O poder de Deus vai ser liberado a partir do momento em que você abrir o seu coração para o Senhor Jesus. Em que Cristo, a partir do momento em que Cristo se torna o Senhor da sua vida, em que Ele começa a habitar em você ricamente, como diz Paulo, que a palavra de Deus habite ricamente em vós. Lá em Colossenses, Paulo fala aos irmãos daquela cidade, Cristo precisa habitar em nós, de uma maneira mais plena, completa, como nós temos falado, resgatando a plenitude do Evangelho na nossa vida. E a plenitude do Evangelho só vai ser resgatada e vivenciada em nós, irmãos, a partir do momento em que Cristo for o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Cristo é o Senhor, Cristo é o Evangelho cumprido. O Evangelho é em pessoa, e Ele quer estar fazendo e realizando a sua obra em nós e através de nós. Então a mensagem, vamos dizer assim, que nós leiamos esta mensagem, leiamos as palavras que Cristo nos ensinou. Por exemplo, o Sermão do Monte. Nós podemos falar a respeito do Sermão do Monte. Que sermão lindo, que coisa maravilhosa. Podemos ler todo o Sermão do Monte. Mas se Cristo não estiver por trás de tudo isso, sendo levado como centro daquela mensagem, o Sermão do Monte vai ser um sermão ético. Somente isso. É uma postura ética, mas não realmente vida na vida das pessoas. O Evangelho, esta palavra só se torna vida quando Cristo adentra o coração da pessoa. Nada mais pode trazer a força do Evangelho, fazer com que o Evangelho trabalhe realmente em você e transforme a sua vida, se você não render o seu coração a Jesus. Nós precisamos deixar Cristo habitar ricamente em nossos corações, em nossas vidas. Então a mensagem de princípios éticos, sem o Cristo não tem efeito. Quando o apóstolo Paulo levou a mensagem, ele dizia que sua pregação era Cristo e esse crucificado. A mensagem dele era Cristo e esse crucificado. A mensagem de Paulo não era palavras bonitas de sabedoria humana, ele diz isso. A minha mensagem não chegou até vós com sabedoria humana, mas sim pelo poder de Deus. E o poder de Deus se manifesta em Jesus. Ele manifestou o poder de Deus nos doentes, nos enfermos, na natureza, em todas as áreas da vida. Multiplicação de pães, saciando a fome das pessoas e operando maravilhas e sinais. Por quê? Porque o poder de Deus estava em Cristo. Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. E o Espírito do Senhor só pode habitar num coração em que Cristo reina, em que Cristo faz morada. Então, meus irmãos, nós
da igreja, nós que somos cristãos, nós que dizemos que temos a Cristo, nós precisamos ter certeza de que Cristo é o centro da nossa vida, de que Cristo é o Senhor das nossas palavras, de que Cristo é o Senhor dos nossos ouvidos, que Cristo é o Senhor dos nossos atos, que em tudo que eu faço, Cristo está presente, e eu estou de acordo com a vontade de Deus na minha vida. Então, irmãos, a nossa vida e o Evangelho é Cristo e Cristo em nós. A segunda coisa que eu quero ressaltar aqui é as esferas de ação do Evangelho de Jesus e suas transformações. Segundo o texto mais completo, vamos lá para Isaías 61, que é o texto de onde Jesus tira, lê essa palavra e aplica a sua própria pessoa, dizendo: eu sou o Evangelho, eu sou este que Isaías profetizou. Nesse texto de Isaías, ele tem uma abrangência maior, né? Então, nós verificamos que a abrangência do Evangelho inclui o homem todo, em todas as suas carências e problemas de ordem físicas, sociais, emocionais e espirituais. Aqui o texto vai nos dizer algumas coisas. Jesus diz em primeiro lugar, ele diz que ele veio para evangelizar os pobres. Lá em Lucas. Aqui em Isaías ele vai dizer assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, ou seja, evangelizar aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Primeira coisa da ação do Evangelho é que alguns dizem que Jesus escolheu e preferiu os pobres para evangelizar. Mas eu discordo em parte disso. Ele sempre deu atenção aos pobres. Ele deu aos miseráveis, aos que estavam à margem do caminho, marginalizados, aqueles pecadores, aqueles que ninguém dava atenção. Jesus deu atenção. Jesus conversou. Ele não tinha nenhum um discípulo assim riquíssimo, né? Talvez o que mais tinha alguma posse, né, ali entre os escolhidos seria Mateus, que era um cobrador de impostos, né? Mas fora Mateus, eu acho que nenhum dos outros poderíamos dizer que tinha bens, né? Talvez alguma coisa, mas não muito. Mas Jesus não chamou, né, os grandes daquele tempo para estarem seguindo a ele. Jesus chamou pessoas simples. Mas, no entanto, Jesus deu atenção a todos. Jesus conversou com todos. Será que Jesus escolheu os pobres? Ou será que o coração dos pobres estava mais aberto para a mensagem do Evangelho? Irmãos, a questão não é a escolha de Jesus, mas sim que o coração do pobre é chamado aqui em Isaías de quebrantado. E está mais propenso a se humilhar e aceitar uma saída, a ouvir uma proposta, enquanto o coração cheio de si e de conceitos próprios, de sucesso, daqueles que se consideram ricos, está mais propenso a ouvir a si mesmo do que abrir-se para o caminho de Jesus. Está entendendo? Quando a pessoa ela tem riquezas, eu estou falando de riqueza, de verdade, aqui na igreja nós não temos nenhum rico. Mas quando a pessoa está cheia de dinheiro, irmãos, ela começa a confiar no seu próprio braço. Ela começa a se achar e a achar que ela tem conhecimento de tudo porque ela conseguiu dinheiro. É assim. O ser humano é desse jeito. Nem todo ser humano é assim, mas na sua maioria. Agora o pobre, ele não tem nada, mas tem pobre orgulhoso também. Tem pobre que não quer ouvir nada. Mas na sua grande maioria, ele está necessitado, ele está precisando. Está entendendo? Ele está precisando de alguma coisa. E aí ele está ali quebrantado na sua situação. Ele está quebrantado, precisando de alguém falar alguma coisa para ele. E aí quando chega aquela palavra, a palavra de vida, a palavra de restauração, a palavra de transformação, a palavra que vai gerar fé naquele coração, o pobre dizer, é o que eu tenho. É esperança para a minha vida. Está entendendo? Então, irmãos, ele está com o coração quebrantado.
enviou-me a curar os quebrantados de coração. Gente que está com o coração quebrado. É a relação que faz entre Lucas e aqui Isaías. Lucas fala evangelizar os pobres e aqui fala aos quebrantados de coração. Como que é o teu coração? Está quebrantado ou está cheio de si? Está precisando ou já está satisfeito? Nós precisamos de ter essa consciência, irmãos, de que nós temos que ser humildes. O que o Senhor está dizendo aqui é gente humilde, é gente quebrantada, é gente necessitada. Pode pegar uma água para mim, por favor? Então, a segunda coisa que nós temos aqui, irmãos, e nessa questão aqui dos pobres também, é interessante notar que Jesus não diz que vai dar comida, arroz e feijão, para os pobres. Hoje em dia nós temos um evangelho social, um evangelho que só quer, nós temos que dar isso, dar aquilo. Nós devemos sim ajudar aos necessitados, e nós fazemos isso aqui. Mas irmãos, Jesus diz que ia levar o evangelho, ia pregar o evangelho aos pobres. Mas o pobre está precisando de evangelho ou está precisando de comida? Muita gente diz, você tem que dar comida. Muito obrigado. Nós precisamos dar comida, mas a comida resolve um problema material. Porém o evangelho, ele resolve o problema eterno, o problema espiritual da pessoa. O evangelho levanta a pessoa, e aquele que está pobre, que está sem condições financeiras, se sente animado, se sente fortalecido, se sente um novo rumo para a sua vida, e ele começa então a buscar coisas novas, ele começa a acreditar que Deus vai fazer alguma coisa, ele começa a crer que Deus está operando na vida dele, e aí então começa a haver transformação, tanto espiritual, como na área física daquela pessoa, também na área material. Está entendendo? Muitos chegaram ao Senhor sem nada, e Deus restaurou a sua vida, ele formou uma família, e ele conquistou coisas. Por quê? Porque o coração dele foi transformado. E quando o homem é transformado no seu interior, o seu exterior começa a ser transformado também. Está entendendo? Por isso que Jesus fala que ele vai levar o evangelho primeiro. Na verdade, Jesus, ele somente 2 vezes ele transformou e multiplicou os pães. Mas ele sempre repartiu, todas as coisas, e a mensagem dele diz que a gente deve repartir, que a gente deve dar, que a gente tem que abençoar. Mas é quando o evangelho chega em nós, é que nós conseguimos fazer isso de todo o nosso coração. E nós precisamos aprender a fazer isso. Jesus liberta os cativos e algemados. Não importa qual a natureza do seu cativeiro, Jesus pode libertá-lo. Ele diz assim: veio proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Não importa essa natureza do seu cativeiro. Há cativos mentais, emocionais, físicos, espirituais. Cativeiros mentais e emocionais, pensamentos, pessoas que estão cheias de pensamento de morte, de vingança, gente que não valoriza a própria vida, gente que está cativo no desejo de se vingar, que não perdoa o outro, gente que está cativo emocionalmente a algumas outras circunstâncias, emocionalmente a pessoas. Irmãos, há tantas pessoas cativas nessa área emocional, nessa área mental. Tantas pessoas que estão presas a situações em que elas não conseguem sair, elas não conseguem se desvencilhar, e elas passam a vida toda chorando, elas passam a vida toda lamentando, elas passam a vida toda dizendo: coitado de mim, eu não sou nada, eu não consigo nada. Ou então a vida toda dizendo: eu vou me vingar, eu vou fazer, um dia eu vou conseguir. E aquela pessoa está prisioneira naqueles sentimentos em que Satanás colocou ali no seu coração, que Satanás se aproveitou de um momento de fraqueza e levou aquela pessoa a ficar cativa nesse pecado. É pecado.
nós temos raiva, nós temos desejo de vingança, nós temos também uma desvalorização própria. Quando Deus nos valoriza, quando Deus nos mandou o seu Filho para morrer por nós, você tem valor. Você tem valor. Não duvide disso. Creia nisso. Saia do cativeiro da desvalorização pessoal. E eu não estou dizendo aqui palavras de cunho somente para te dizer, você vai ser vencedor ou coisa assim. Creia em você mesmo. Não é creia em você. Creia em Deus, mas Deus te ama. Deus te ama. Quando você crê que Deus te ama, e se o Criador de todas as coisas te ama, quem é você para desvalorizar você mesmo? Creia que Deus tem um plano para a tua vida, que Deus tem algo para fazer através de você, em você, meu irmão. Saia do cativeiro da autodesvalorização. Às vezes você chega perto das pessoas e pensa assim, eu não vou dar minha opinião não. O que eles vão pensar? Eu não tenho nada para dizer. Irmãos, por muito tempo eu vivi dessa maneira. Mas Deus me libertou. Deus nos dá um novo sentido sobre nós mesmos, sobre nossa vida. Há cativeiros físicos. O Senhor veio para curar, para curar pessoas que estão enfermas também. Os cegos, lá em Lucas ele fala, trazer vista aos cegos. É coisa física, é físico também. É físico também. Ele traz visão espiritual, mas ele traz também visão física. Quantas pessoas já não foram curadas fisicamente? Seja da visão, seja de uma outra enfermidade. Hoje quantas pessoas Deus está operando e fazendo milagres, operando milagres nesses hospitais. Há pessoas morrendo, mas há pessoas sendo salvas e sendo curadas em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Eu creio, irmãos. Deus está operando e muitos estão buscando a Deus. Muitos estão vendo o valor da oração, estão vendo o valor do povo que vai lá orar, do povo que está aqui orando, do povo que está intercedendo. Graças a Deus, hoje eu soube aí que o Niltinho falou que o pai do Mateus, saiu, eu acho que foi hoje ou ontem, da quinta-feira, saiu quinta-feira do hospital. Que coisa maravilhosa. Ele ficou mais de mês ali, talvez, no hospital, entubado e coisa assim. E Deus operou. Nós oramos por eles e muitos estavam orando. Eu creio, irmãos, são poucos os que estão saindo disso. E eu creio, irmãos, que Deus vai libertar aqueles que nós estamos orando. Eu creio nisso. O Senhor, Ele morreu, diz lá em Isaías 53, que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. Nós temos que crer nessa palavra. Nós temos que crer que Deus está operando. Pode ser que alguns Ele vai levar pela vontade dele soberana, mas outros Ele pode operar e trazer milagres, sim. Ele tem todo o poder para isso. Amém, irmãos? Há pessoas que vivem nesse cativeiro da enfermidade física. Sai de uma enfermidade, entra na outra, sai de uma, entra na outra. Nós temos que tomar cuidado com isso. Às vezes Satanás está se aproveitando de que a gente não toma posse daquilo que Cristo fez por nós. Creia que Cristo deu a sua vida e levou sobre si também as tuas enfermidades, em nome de Jesus. Nós já vimos vários milagres aqui. Deus operando milagres na vida de irmãos. E Ele está fazendo agora e vai continuar fazendo. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Eu digo sempre, a palavra de Deus nos diz. Amém? Glória a Deus. Há cativeiros espirituais. Também a respeito disso. Pôr em liberdade os algemados. Aqueles que estão cativos de algemas espirituais na sua vida. Idolatria, satanismo, opressões malignas, vida presa em mentiras, falta de fé e esperança, são cativeiros espirituais, o cativeiro da incredulidade. Mas será, irmão, será que nós vamos conseguir? Será que Deus vai fazer? Deus faz, você tem que crer. Às vezes Satanás vai colocando coisas na nossa mente. Não, mas aquele morreu, você orou por aquele, morreu, mas morreu aquele, esse daqui pode viver, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso, irmão? Nós precisamos de crer. A fé tem que ser, vamos dizer assim, exercida
Não é uma coisa intelectual. Nós precisamos exercer a fé, declarar a fé. Eu creio que vai ser curado. Eu creio que Deus vai levantar. Eu creio que Deus vai fazer um milagre nisto. Amém? Eu creio que Deus liberta o oprimido. Você está tendo sonhos terríveis, você não está conseguindo dormir. Em nome de Jesus, seja liberto para a glória de Deus. Seja transformado para a glória de Deus. Durma em paz, meu irmão. Descansa. Descansa, não fique ansioso pelo dia de amanhã, não fique ansioso pelo que vai acontecer. Entrega nas mãos de Deus, confia em Deus, e tudo Ele fará, tudo mais Ele vai fazer. Entrega o teu caminho anterior, o teu caminho presente, o teu caminho futuro, entrega ele inteiro nas mãos do Senhor, e Deus vai operar a teu favor. Ele é assim. O Senhor Jesus diz que veio para fazer isso, que Ele veio fazer essas coisas. Então creia que Ele vai fazer, que Ele está operando, que Ele está salvando, que Ele está libertando. Amém? Glória a Deus. Ele liberta dos demônios. Ele liberta. Você está participando de algum lugar que não está te trazendo paz, está indo a algumas seitas, algumas religiões, onde você está vendo cada vez mais a sua vida oprimida. Mas lá pode tudo, lá não tem problema, não se fala desse negócio aí de crente, que o crente fala de pecado, que o crente fala que não pode isso, não pode aquilo. Lá a gente pode tudo, e você continua oprimido, e você continua sem paz no coração. É justamente porque pode tudo, porque está liberado o pecado, é que você está debaixo de opressão do maligno. Então, em nome de Jesus, liberte-se disso, em nome de Jesus. Seja livre das amarras do diabo, das correntes malignas na tua vida. Seja quebrado em nome de Jesus. O Evangelho veio para fazer você uma pessoa diferente, em nome de Jesus. O Evangelho, irmãos, ele traz essa libertação completa na vida do crente. O Evangelho traz esperança de que todo mal e injustiça vão ter fim, e a vida vai triunfar. Veja só, irmãos, em Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, o Senhor me deu poder, para colocar fim a todas essas coisas, para te trazer paz ao coração, para trazer esperança ao teu coração. Quando Jesus diz que está sobre ele, irmãos, que o Senhor o ungiu para fazer essas coisas, para realizar estas obras, e para apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Veja só, Ele está dizendo aqui que coisas novas vão acontecer, porque aqui em Isaías ele estava dizendo, vai acontecer. Lá em Jesus ele está dizendo, aconteceu. Aconteceu. O ano do Senhor chegou. Mas vai ter o dia da vingança ainda. Apregoar o dia da vingança do nosso Deus. Mas ele está dizendo também do ano aceitável do Senhor. O Evangelho traz salvação. O Evangelho traz oportunidade. É o ano que você pode escolher. É o momento que você pode dizer, eu quero. Amém? Amém? Então, irmãos, é isto. Nós vemos aqui em Isaías que ele vai trazer o quê? Ele vai trazer uma mudança. Veja só, essa esperança de que um dia Jesus vai voltar, de que um dia Jesus vai chegar, de que um dia Jesus vai buscar a sua igreja, isso nos mantém em pé. E ele diz aqui no verso 3, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Veja só que o que Jesus traz, Ele traz consolo, Ele traz conforto, Ele traz paz. Quando Jesus voltar, todo choro se cessará. Quando Jesus voltar, não haverá mais morte, não haverá mais luto. Aleluia! Quando Jesus voltar, irmãos, haverá vestes de louvor e não saco de cinza. Pano de saco e cinza, não haverá mais isso. Nós não teremos mais que lamentar nada, porque a vida
há de se manifestar de uma maneira completa. Essa é a nossa esperança. Se você não tem esperança, creia em Jesus, a palavra dele é fiel, ele voltará para buscar o seu povo, ele virá, e Jesus diz que ele veio para pregoar esse tempo, só que para alguns será tempo de salvação, para outros será tempo de vingança do nosso Deus, será ano de vingança, será o momento da vingança, as nações serão julgadas, os povos estarão diante do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Um dia todos estarão diante dele. E o Evangelho vem nos dizer sobre a restauração hoje, mas sobre a esperança do amanhã. E nessa esperança você tem que estar firme. Você não pode abrir mão da tua esperança. Você não pode abrir mão do Cristo que nos salva, do Cristo que nos liberta, do Cristo que voltará para buscar a sua igreja. O Evangelho fala do ontem, o Evangelho fala do hoje, o Evangelho nos fala do amanhã. O Evangelho, ele abrange toda a história do homem. E no fim de tudo, o Evangelho diz, ele voltará e restaurará todas as coisas. Aqueles que estão com ele reinarão para sempre. Receberão coroa ao invés de cinzas. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Teu espírito está angustiado esses dias? Creia em Jesus. Creia em Jesus, porque ele voltará. E você, hoje, se transforma numa pessoa diferente. Diz aqui, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Veja só que coisa, Deus transforma aquele que está caído, aquele que está triste, aquele que está abatido, aquele que está desesperançado, ele transforma num agente de transformação, de renovação das cidades, dos povos, das vidas que estão hoje abatidas. Ou seja, eu estava, mas agora não estou mais. Agora eu tenho Cristo sobre mim. Eu tenho o poder de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Espírito do Senhor Deus está sobre ti. Aleluia! Amém? Você é um agente de transformação. Você é alguém chamado por Deus para edificar, para restaurar, para reconstruir vidas e famílias e todas as pessoas que se encontram à tua frente. O Evangelho faz isso. Ele nos transforma e nos dá um novo motivo, uma nova missão na nossa vida. Aleluia. Jesus assim nos chama para isso. Glória a Deus. Amém. Nós vamos terminar o culto nesta noite. O pessoal do louvor, venha, nós vamos cantar o último cântico. E eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa noite. O pessoal vai cantar aqui. Depois desta canção, eu vou orar, terminando o culto, e nós vamos interceder pelas vidas. Amém? Nessa fé de que Jesus está operando. Nessa fé que coisas vão acontecer, milagres vão ser manifestos nas vidas, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor.
confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Um dia o Senhor voltará. E estamos nessa expectativa. Estamos aprendendo dia a dia que o braço do homem nada pode, mas que o Senhor é aquele que pode livrar, é aquele que pode curar. Vamos interceder neste momento. Lembre-se do Wilson e de sua mãe, que estão ali enfermos, da família, de todos os que hoje estão necessitados, que estão temerosos, que estão na mão de médicos, que eles não estejam na mão dos médicos, mas nas mãos de Deus. Em nome de Jesus, clame ao Senhor neste momento. Senhor amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti por este país, por essa nação. Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor, o jejum que fizemos nesta semana, Senhor Deus, nesses dias, nesses 14 dias, nós entregamos nas Tuas mãos e pedimos ao Senhor, tem misericórdia, ó Deus, desta nação, tem misericórdia das vidas, ó Pai, que estão hoje vivenciando um momento mais delicado, que estão em hospitais, que estão entubados. Ah, Senhor, em nome de Jesus, entra com Tua providência, ó Deus, restaura a oxigenação nesses pulmões, tira, Senhor Deus, todo o sangue coagulado, desapareça em nome de Jesus. Oh Pai, nós cremos no Teu milagre, na vida do Wilson, na vida da sua mãe. Oh Pai querido, pedimos ao Senhor, ó Pai, por todos aqueles que estão sendo colocados nos grupos de oração, pastores, missionários, pessoas que estão passando por esse momento tão difícil e delicado. Deus, põe Tuas mãos, restaura essas vidas, dá, Senhor, a eles um milagre do Senhor, ó Pai. Irmãos de outras igrejas, ou pessoas que não fazem parte de nenhuma igreja, mas que estão agora clamando aos nomes do Senhor, tem misericórdia, salva, liberta, transforma, dá vida novamente, e dá a eles a oportunidade de se achegarem a Ti, de viverem mais, de poderem estar aqui, ó Deus, dizendo a respeito dos milagres do Senhor. Nós clamamos por eles, nós clamamos por outros enfermos de outras enfermidades, que o Senhor tenha misericórdia, cuida, Senhor Deus, de cada um, Senhor, desfaz o câncer, desfaz, Senhor Deus, os problemas, ó Deus, emocionais, ó Deus querido, quantos estão, Senhor Deus, vivendo este momento, Senhor Deus, numa tristeza profunda. Oh Pai, consola os corações daqueles que perderam seus entes queridos, em nome de Jesus. Tira da depressão, tira dessa tristeza e coloca a Tua alegria, a Tua paz, a esperança nesses corações, porque a vida aqui não finda, porque nós aqui somente estamos de passagem, ó Deus, como a Tua palavra nos diz, mas que nós temos a esperança em Cristo Jesus. Aleluia, glórias ao Teu nome, Senhor Deus, porque o Senhor é o Deus presente, e o Senhor traz paz, o Senhor traz vida, o Senhor traz restauração, o Senhor traz cura, e nós abençoamos a vida, Senhor Deus, desses nossos queridos, e de pessoas que não conhecemos, que estão nos hospitais. Sustenta os médicos, sustenta os enfermeiros, sustenta aqueles que estão na frente de batalha, as pessoas que estão ali dando apoio, Senhor Deus, na limpeza dos hospitais, na segurança, e em todas as outras áreas. Pedimos, Senhor Deus, o Senhor tenha misericórdia também
dos que estão à frente, os governantes, os prefeitos, presidente, ministros, todos os que estão trabalhando, ó Pai, em prol, e esperamos que todos estejam assim, trabalhando em prol do benefício do povo. Ó Pai, o que temos visto, há tantas dificuldades, Senhor, mas que em tudo o Teu nome seja glorificado, Senhor Deus, que as pessoas possam perceber que Tu és Senhor, que só o Senhor pode trazer realmente a restauração e a solução para essa nação. Oh Deus, nós clamamos a Ti, tem misericórdia deste povo, tem misericórdia da nossa nação, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor Deus, e clamamos a Ti, salva o Wilson, salva a sua mãe, e salva todos aqueles que estão sendo colocados no grupo da igreja. Nós temos orado, e a todos aqueles que nós temos contato, a tantos, Senhor, tem misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus e declaramos a vitória do Senhor, a bênção do Senhor sobre cada um deles, para o Teu louvor e para a Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Irmãos, um aviso importante. Sexta-feira nós teremos nosso culto de manhã, às 9:30 da manhã. Tá? Por causa das restrições, nós vamos fazer na sexta-feira às 9:30 da manhã. E no domingo também pela manhã. Domingo que vem o culto de manhã, às 9:30 da manhã. Tá bom? É o que nós estamos fazendo, porque as restrições estão cada vez maiores, né? Quer dizer, às 17 horas, então não dá para a gente mexer muito nisso. Então nós vamos fazer no culto pela manhã, ok? Então esperamos os irmãos participando. Durante a semana a gente vai avisando mais. Na quarta-feira vai ter um culto também normal, às 8 horas da noite. E você pode participar, vai ser o culto gravado, mas estaremos participando todos juntos na quarta às 8 da noite. Que Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês aqui presentes, sobre o povo de Deus que está nos seus lares e sobre toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.